As cefaleias são dores de cabeça e são uma queixa frequente na criança e adolescente. As crianças podem ter os mesmos tipos de dores de cabeça que os adultos, mas as queixas, por vezes, são diferentes. O Dr. Eduardo Moreira, neuropediatra, explica em qual faixa etária ela é mais predominante e o que fazer meio às dores. A cefaleia ela é uma patologia muito comum na infância e na adolescência. Ela atinge aí, em torno de 82% da população entre 10 e 18 anos. A prevalência é maior no sexo masculino até a puberdade, e após a puberdade é mais comum em meninas. Como a cefaleia é classificada? Olha, a cefaleia ela é classificada em cefaleia aguda e a cefaleia crônica. A cefaleia crônica é aquela criança que tem uma cefaleia frequente, que aí entra a migrânia, que é a enxaqueca, e uma das mais comuns também, que é a cefaleia tensional. E quais são os sintomas? Na criança, a sintomatologia é um pouco diferente da do adulto. A criança ela não tem por exemplo, na migrânia, ela não tem as características como a hemicrania, que é a dor unilateral. A cefaleia às vezes pode não ser pulsátil, né, no caso da enxaqueca na criança. Agora, a questão de náuseas e vômitos é bem comum. E a criança também pode evoluir com dores abdominais, como sintomatologia da cefaleia, que é o que a gente chama de migrânia abdominal. E, doutor Eduardo, quais são os sinais de gravidade? Olha, com relação à cefaleia, na infância, os quadros menos graves são mais comuns. O quadro de IVAS, que é uma infecção de via aérea superior, uma sinusite, um resfriado pode causar cefaleia. Essas causas mais simples correspondem em torno de 80% dos episódios que chegam ao pronto-socorro. Em torno de 20% são quadros mais graves, que envolvem infecção do sistema nervoso central, a meningite, quadros de tumor, de hipertensão intracraniana. Então, esses são a menor parte dos casos que chegam para a gente em pronto-socorro e mesmo no consultório. Sinais de alerta seriam aí uma cefaleia súbita, de forte intensidade, uma cefaleia que aumenta a intensidade ou muda o padrão da dor. Doenças sistêmicas, paciente que tem uma cefaleia súbita tem doença sistêmica, doenças metabólicas, TCE, que é um trauma grave, e isso tem que ser observado. E pacientes que têm epilepsia e evoluem com uma cefaleia intensa, e pacientes que chegam ao pronto-socorro e você observa alterações ao exame neurológico, também são pacientes que devem ser investigados e ter uma maior atenção. Muito bem. E qual é a medida terapêutica para esses casos? Olha, cefaleia na criança, a gente tem a abordagem de pronto-socorro, que é aquela cefaleia súbita, a criança está com muita dor, você tem que resolver o episódio, e tem um tratamento profilático. Na maioria das vezes, não é necessário o tratamento profilático, ele fica mais restrito a pacientes que têm uma cefaleia mais intensa, numa maior frequência, e na maioria das vezes, os episódios passam com medidas ambientais, a criança evitar a luminosidade, evitar ruídos em excesso, isso pode ajudar a aliviar os sintomas. Em relação à alimentação, como medida terapêutica, há alguma coisa que pode ser feito que vai influenciar? Sim, a questão da alimentação, do sono, influencia bastante na cefaleia. A criança que dorme bem, que alimenta bem, pode ter menos episódios de cefaleia, principalmente em pacientes que têm a enxaqueca ou migrânia. Por exemplo, produtos enlatados com conservantes, alguns tipos de queijos, no caso em adultos, vinhos, chocolates, podem influenciar sim no controle aí da cefaleia.